Livro de Josué, livro histórico de Josué, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 15, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: Josué dá a Caleb herança em Hebron. Versículo 1: Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiverem herança na terra de Canaã. O que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, eles fizeram repartir. Versículo 2: Pois sorte da sua herança, como o Senhor ordenaram pelo ministério de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Versículo 3: Porquanto as 2 tribos e a meia tribo já deram Moisés a herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Por quê? Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. E os levitas não deram herança na terra, senão a cidade em que habitassem e os seus arrabaldes, para o seu gado e para a sua possessão. Versículo 5: Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Repartiram a terra. Versículo 6: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, Caleb, filho de Jefone, e o queneu, e disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, por causa de mim e de ti. Versículo 7: Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades Barneia a espiar a terra, e ele trouxe resposta como sentia no meu coração. Versículo 8: Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 9: Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveras-te em seguir ao Senhor meu Deus. Versículo 10: E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Versículo 11: E ainda hoje sou tão forte como o dia que Moisés me enviou. Qual a minha força, então era, tal é agora. A minha força para a guerra e para sair, para entrar. Versículo 12: Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os naquis estão ali, grande e forte cidade, dali. Porventura o Senhor será
contigo para os expelir, como o Senhor diz. Versículo 13. E Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefone, em Hebrom, a herança. Versículo 14. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefone, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverou e seguiu ao Senhor Deus de Israel. Versículo 15 para terminar. E era dante o nome de Hebrom, o Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquis, e a terra repousou da guerra. Este foi o livro de Josué, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 15. Agora eu vou ler o rodapé do capítulo 15 de Josué. No livro de Números, capítulo 13, versículo 6, está escrito assim: da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefone. No livro de Números, capítulo 35, versículo 2, está escrito assim: porque esta palavra, os sábados e as ofertas para o tabernáculo. Versículo 2: 6 dias se trabalhar, mas o 7º dia vós será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra, nele morrerá. No livro de Gênesis, capítulo 23, versículo 2, está escrito assim: e morreu Sara em Queriate, a Barneia, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. No livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 5, está escrito assim: agora, pois, em teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. No livro de Número, capítulo 13, versículo 28, está escrito assim: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade forte e muito grande. Também ali vimos filhos de Anak, os gigantes. No livro de Número, capítulo 13, versículo 22, está escrito assim: e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom. Estava ali Aimã, Cesai e Tamai, filho de Anak, em Hebrom, e foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Aqui está falando dos gigantes. No livro de Números, capítulo 14, versículo 30, está escrito assim: não entrarei na terra pela qual levantei a minha mão, que vós faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefone, e Josué, filho de Nun. No livro de Números, capítulo 13, versículo 31,
está escrito assim: mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão, subirão da terra que vós desprezaste. No livro de Números, capítulo 3, versículo 2, no capítulo 31, versículo 2, está escrito assim, contexto da palavra: a vitória sobre os midianitas. Versículo 1, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2, vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhidos serão os teus povos. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 36, está escrito assim: salvo Caleb, filho de Jefone, ele verá, e a terra que pisou darei ele a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28, está escrito assim: para onde subiremos? Uma pergunta. Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto é esse povo do que nós. As cidades são grandes, fortificadas até os céus. E também vimos ali filho dos gigantes. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, contexto da palavra, Deus fala a Josué e anima, versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tem dado, como eu disse a Moisés. No livro de Josué, capítulo 11, versículo 23, está escrito assim, assim Josué tomou toda essa terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, a terra repousou da guerra. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 37, está escrito assim, e tomaram e feriram ao fio de espada, assim o seu rei, como toda a sua cidade, e a toda a alma que nela havia, ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizeram ao Ecrom, e destruiu totalmente ele e a toda a alma que nele havia. No livro de Josué, capítulo 4, versículo 2, está escrito assim, no livro de Josué, capítulo 21, versículo 2, contexto da palavra, diz assim, a cidade da tribo de Levi, versículo 2, e falaram ele a Siló, na terra de Canaã, dizendo, o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés, que se nós descesse cidade para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. No livro de Josué, capítulo 21, versículo 8, está escrito assim, e deram os filhos de Israel, os levitas, essa cidade, e os seus arrabaldes, por sorte como o Senhor ordenaram pelo ministério de Moisés. No livro de Juízes, capítulo 1, versículo 20, está escrito assim,
E deram Hebron a Caleb, como Moisés disseram, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Anak é o gigante. No livro de 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2, está escrito assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanaram a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura, deu a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Versículo 2: porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, dele provem o príncipe, porém a primogenitura foi de José. No livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: no capítulo 6 de 1 Crônicas, do versículo 55, e deram ele, pois, Hebron, na terra de Judá, os seus arrabaldes que rodeia. No livro de Salmo, de número 18, verso 32, está escrito assim: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. No livro aos Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31, está escrito assim: contexto da palavra, cântico de vitória, Deus é por nós. Versículo 31 do capítulo 8 aos Romanos. Que diremos, pois, estas coisas? Uma pergunta que o apóstolo Paulo fez. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31 de novo. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Iau é por nós, quem é contra nós? Se o Shaul é por nós, quem é contra nós? Este foi o livro de Josué. O rodapé do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 15. Do livro História de Josué. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai eterno de Abraão, Isaac e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os maus. Que dá sabedoria e entendimento para nós entender a palavra dele. E também não ficamos somente por ler e nem por ouvir, mas que nós colocamos a palavra dele no fundo do coração para que nós possamos meditar.